Era a época de seca brava, daquelas que rachava a terra em pedaço grande e matava até as plantas mais resistentes. Fazia meses que não caía uma gota d'água do céu, e o pessoal já estava preocupado com a safra, com o gado, com a água dos poços. Nessa época, o vento soprava diferente. Não era vento normal, não, era um vento quente, seco, que levantava poeira vermelha e fazia um barulho estranho quando passava entre as árvores secas. Durante o dia já era ruim, mas de noite ficava pior. O vento vinha forte, assobiando pelas frestas da casa, fazendo as portas bater, as janelas tremer. Era um assovio agudo, fino, que lembrava choro de criança perdida. No começo a gente achava que era coisa normal da seca mesmo, né? Vento forte sempre faz barulho estranho, mas com o passar dos dias, o assovio foi ficando cada vez mais parecido com choro de verdade. Era como se tivesse uma criança lá fora, chorando, pedindo ajuda, chamando pela mãe. Ficava difícil dormir com aquele som. A gente se mexia na cama, tampava o ouvido com travesseiro, mas o choro continuava, atravessando as paredes, entrando dentro da cabeça. Minha esposa ficou nervosa, dizia que não aguentava mais ouvir aquilo toda a noite. As crianças também ficaram assustadas, perguntavam se tinha alguém chorando lá fora, se podiam ir ver quem era. Mas toda vez que a gente olhava pela janela, não via nada além da noite escura e da poeira levantando com o vento. Uma noite, o assovio mudou completamente. Em vez de parecer choro de criança, virou choro de gente adulta mesmo. Era um choro desesperado, sofrido, como se alguém estivesse passando por uma dor terrível. E vinha de fora da casa, bem perto, como se a pessoa tivesse encostada na parede. Não consegui mais ficar deitado, sabe? Levantei da cama, peguei a lanterna e resolvi ir ver o que estava acontecendo. Minha esposa tentou me segurar. Dizia que era perigoso sair no escuro com aquele vento estranho. Mas eu precisava saber de onde vinha aquele choro. Não dava para passar mais uma noite ouvindo aquilo sem fazer nada. Abri a porta devagar e saí para o terreiro. O vento estava forte mesmo, levantando poeira e folha seca, fazendo barulho nas árvores. Mas agora que eu estava lá fora, o choro ficou mais claro. Não era choro de gente, não. Era algo imitando choro, mas de um jeito errado, como se não soubesse direito como fazer. Tinha algo de falso naquele som, algo que me deixava com os cabelos em pé. Acendi a lanterna e comecei a procurar de onde vinha o barulho. O choro parecia vir de todo lado ao mesmo tempo, como se fosse o próprio vento que estava chorando. Andei pelo terreiro, iluminando os cantos, atrás das árvores, perto da cerca. Nada. Daí que eu vi uma coisa que me fez parar de respirar por um momento. Na terra seca e rachada do terreiro, tinha alguma coisa se arrastando. Não dava para ver direito porque a poeira do vento atrapalhava, mas era uma forma escura, comprida, que se movia devagar pela terra. Parecia não ter perna, porque não levantava do chão, só se arrastava mesmo, como se fosse lesma gigante ou cobra enorme. Mas deixava um rastro fundo na terra, muito mais fundo do que deveria deixar, como se fosse pesada demais para o tamanho que aparentava ter. O choro vinha dela, dessa criatura estranha que se arrastava pelo meu terreiro. Fiquei paralisado, segurando a lanterna, tentando entender o que estava vendo. A coisa continuou se arrastando até parar bem na frente da minha casa, como se soubesse que eu estava ali olhando. Ficou imóvel por um momento e o choro parou também. O silêncio que se formou foi pior que o choro, porque agora eu tinha certeza que aquela coisa sabia da minha presença. Devagar, muito devagar, ela começou a levantar o que parecia ser a cabeça. E quando a luz da lanterna iluminou o rosto dela, eu caí de joelho no chão de tanto susto. Não era rosto de gente, nem de bicho conhecido. Era algo que parecia ter sido feito juntando pedaços de vários bichos diferentes, mas tudo errado, tudo fora do lugar. Os olhos eram de tamanho diferente um do outro e brilhavam no escuro como se tivessem luz própria.
A boca era grande demais, cheia de dente pontudo e irregular. E a pele, se é que podia chamar aquilo de pele, era como se fosse feita de terra molhada, grudenta, que brilhava com a luz da lanterna. O mais assustador é que quando ela me viu, sorriu. Foi um sorriso horrível, que mostrou todos aqueles dentes estranhos. E o choro recomeçou mais alto, mais desesperado. Era como se ela tivesse ficado feliz em me ver, como se tivesse me esperando ali fora a noite toda. Tentei me levantar, tentei correr, mas as pernas não obedeciam. Fiquei ali, ajoelhado, olhando aquela coisa terrível que continuava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Daí ela abriu a boca ainda mais, como se fosse falar alguma coisa, ou gritar, ou sei lá o quê. E de dentro da boca dela saiu um vento forte, quente, que veio direto na minha direção. Não era vento normal, não. Era como se ela tivesse soprado com força, mas o que saiu foi um vento que tinha cheiro de coisa podre, de terra molhada, de bicho morto. O vento bateu no meu rosto com força, e eu senti como se alguma coisa tivesse entrado dentro da minha boca, descido pela garganta, chegado até o pulmão. A sensação foi horrível, como se eu tivesse engolido areia misturada com um pedaço de vidro. Comecei a tossir, a engasgar, a tentar expelir o que tinha entrado em mim. Mas não saía nada, só aquela sensação terrível de ter algo estranho dentro do corpo. A lanterna caiu da minha mão e se apagou quando bateu no chão. Fiquei no escuro total, tossindo, tentando respirar, ouvindo aquele choro que agora parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Não lembro como consegui entrar em casa. Só lembro de acordar na minha cama no outro dia, com minha esposa me balançando, tentando me acordar. Ela disse que me achou desmaiado no terreiro, que teve que me arrastar para dentro de casa, que eu estava gelado e não respondia quando ela chamava. Mas o pior ainda estava por vir. Quando fui no banheiro me olhar no espelho, vi que meus lábios estavam todos cortados. Não era um corte de fora para dentro, não. Era um corte de dentro para fora, como se alguma coisa tivesse cortado por dentro da minha boca e rasgado os lábios saindo. Tinha sangue seco grudado nos cantos da boca e os cortes doíam como se fossem recentes. Era como se aquele vento que tinha entrado em mim tivesse cortado tudo por dentro e saído pelos lábios, rasgando a carne. Os cortes demoraram semana para sarar. E mesmo depois que sararam, ficaram cicatriz pequena que estão lá até hoje. E tem uma coisa estranha que acontece desde aquela noite. Toda vez que o vento sopra forte, eu sinto um gosto estranho na boca. É gosto de terra molhada misturado com sangue, como se aquela coisa ainda tivesse dentro de mim, como se parte dela tivesse ficado grudada no meu pulmão. E às vezes, quando está muito silencioso, principalmente de madrugada, eu ouço um choro baixinho vindo de dentro do meu próprio peito. É fraco, quase imperceptível, mas está lá, como se aquela criatura tivesse deixado um pedaço dela dentro de mim. E agora eu carrego ela para onde eu vou. Minha esposa diz que de noite, quando eu estou dormindo, às vezes eu faço uns barulhos estranhos. Não é ronco, não é fala. É como se eu estivesse chorando baixinho, mesmo dormindo, mesmo sem lágrima. E tem noite que eu acordo com a boca cheia de terra, como se tivesse comido barro durante o sono. Desde aquela noite terrível, evito sair de casa quando o vento está forte. E quando ouço aquele assovio estranho que parece choro, fecho todas as portas e janela e fico quieto dentro de casa até o vento passar. Tem coisa que é melhor não mexer, não investigar. E aquela criatura que se arrasta com o vento é uma delas. Na casa da minha avó, tinha uma rede velha no alpendre que ela gostava muito. Era rede de algodão mesmo, tecida à mão, que o avô dela tinha feito quando era jovem. Ela sempre contava que aquela rede tinha história, que muita gente da família tinha dormido nela, que era praticamente uma relíquia.
Ficava estendida entre duas colunas do alpendre, sempre no mesmo lugar, balançando devagar quando o vento batia. Durante o dia, minha avó às vezes deitava lá para descansar, principalmente depois do almoço, quando o calor apertava. Era o lugar favorito dela na casa. Mas depois que ela ficou mais velha e com dificuldade para subir na rede, ela parou de usar. A rede ficou lá, vazia, só balançando com o vento. No começo a gente não reparava muito, mas com o tempo começamos a notar que a rede balançava mesmo quando não tinha vento. Era um balanço suave, ritmado, como se alguém tivesse deitado nela e ficasse se embalando devagar. Minha avó dizia que era normal, que rede velha às vezes faz isso, que devia ser corrente de ar ou alguma coisa assim. Mas eu achava estranho porque às vezes o balanço era muito regular, muito certinho, como se realmente tivesse alguém lá. Durante o dia não ligávamos muito, mas de noite o balanço ficava mais perceptível. Quando a gente estava sentado no alpendre conversando, sempre alguém reparava na rede se mexendo sozinha. Uma noite eu estava dormindo no quarto que dava vista para o alpendre, quando acordei com um barulho estranho. Era como se alguém tivesse subido na rede, mas devagar, com cuidado para não fazer muito barulho. Escutei o rangido das cordas, o balanço suave, como se a pessoa estivesse se acomodando para dormir. Pensei que fosse minha avó, que talvez ela tivesse resolvido usar a rede de novo. Mas quando olhei pela janela, vi uma cena que me deixou gelado. Tinha alguma coisa deitada na rede. Era uma forma comprida, magra, coberta com o que parecia ser um lençol ou pano branco. A forma subia e descia devagar, como se estivesse respirando, e a rede balançava no ritmo da respiração. Mas o mais estranho é que a forma era grande demais para ser minha avó. Era como se fosse uma pessoa muito alta ou muito magra, ou as duas coisas. E tinha algo errado com a respiração também. Era muito lenta, muito profunda, como se cada respiração demorasse muito mais tempo que o normal. Fiquei observando por uns minutos, tentando entender o que estava vendo. A forma continuava lá, respirando devagar, se embalando na rede como se estivesse dormindo profundamente. Resolvi ir acordar minha avó para ela ver também, mas quando voltei para a janela, a rede estava vazia de novo. Só balançava levemente, como sempre fazia. No outro dia, contei para minha avó o que tinha visto, mas ela disse que eu devia ter sonhado, que estava vendo coisa. Falou que de vez em quando aparecia gente estranha na região, viajante, gente sem teto. E que talvez alguém tivesse usado a rede durante a noite e ido embora antes de amanhecer. Fazia sentido, né? Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era isso. A forma que eu tinha visto não parecia pessoa normal. Era grande demais, respirava devagar demais e tinha sumido rápido demais. Nas noites seguintes, fiquei de olho na rede para ver se acontecia de novo. E aconteceu. Sempre na mesma hora, entre meia-noite e 1 da manhã, a forma aparecia. Sempre igual, comprida, magra, coberta de pano branco, respirando devagar e fazendo a rede balançar. E sempre sumia quando eu saía da janela e voltava. Era como se ela soubesse que eu estava observando e desaparecia quando eu tentava ver melhor. Uma noite resolvi tentar uma coisa diferente. Em vez de ficar olhando da janela, desci devagar, sem fazer barulho, e fui até o alpendre. Queria ver de perto o que era aquilo. Quando cheguei perto da rede, a forma estava lá, como sempre. De perto, parecia ainda mais estranha. O pano que cobria ela era meio transparente, e dava para ver que embaixo não tinha forma humana normal. Era como se fosse feita só de osso e pele, sem músculo, sem carne. E a respiração era ainda mais lenta de perto, fazendo um barulho baixinho, como se fosse difícil de respirar. Tentei chegar mais perto para ver melhor, mas quando pisei numa tábua que rangeu, a forma parou de respirar de uma vez. Ficou completamente imóvel, como se tivesse percebido que eu estava ali. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Daí que ela começou a se mexer, devagar,
como se estivesse acordando, mas não se levantou não. Só virou a cabeça na minha direção. E, cara, quando eu vi o que estava embaixo daquele pano, quase gritei de susto. Não tinha rosto. Onde deveria ter olho, nariz, boca, só tinha pele lisa, como se fosse boneca inacabada. Mas mesmo sem olho, eu sentia que ela estava me olhando. Era uma sensação terrível, de ser observado por algo que não deveria existir. Tentei correr, mas tropecei numa cadeira e fiz barulho. Quando me levantei e olhei de novo, a rede estava vazia. A coisa tinha sumido de novo, como sempre fazia. Mas dessa vez foi diferente. Quando voltei para o quarto, senti que alguma coisa tinha mudado. O ar estava mais pesado, mais frio, como se a presença daquela coisa tivesse ficado grudada no ambiente. E comecei a ter a sensação de que ela não tinha ido embora de verdade, que estava ali perto, me observando, esperando eu dormir. Tentei ficar acordado a noite toda, mas o sono foi mais forte. Quando acordei no outro dia, estava me sentindo estranho, cansado, como se não tivesse dormido nada. E tinha uma coisa que me deixou preocupado. Meu corpo estava cheio de marca roxa, como hematoma. Tinha marca no braço, na costa, na perna, como se alguém tivesse me apertado com força durante a noite. Mas não eram marca de soco ou de pancada. Eram marca de dedo, como se alguém tivesse me abraçado apertado demais, deixando a marca dos dedos na pele. E as marcas eram de mão grande, muito maior que mão normal de gente. Contei para minha avó sobre as marcas e ela ficou preocupada. Disse que nunca tinha visto coisa igual, que parecia que alguém tinha me machucado durante o sono. Mas como eu estava dormindo no quarto com a porta trancada, não fazia sentido ninguém ter entrado lá. As marcas demoraram mais de uma semana para sumir e eram doloridas, como hematoma de verdade. Mas o pior é que toda vez que alguém da família tentava dormir naquela rede, acontecia a mesma coisa. Aparecia de manhã, com marca roxa pelo corpo, como se tivesse sido abraçado por algo invisível durante a noite. Meu primo tentou, meu tio tentou, até eu tentei de novo. Sempre a mesma coisa. Hematoma pelo corpo todo, como se alguma coisa tivesse apertado a gente com força a noite inteira. Daí resolvemos parar de usar a rede. Ninguém mais dormia nela, mas ela continuava lá, balançando sozinha de madrugada, com a forma estranha deitada nela toda noite entre meia-noite e 1 da manhã. Desde então, evitamos passar pelo alpendre de noite. E quando a gente precisa passar, sempre olha rapidinho para a rede, só para ter certeza que ela está vazia. Mas às vezes, principalmente em noite de lua cheia, dá para ver a forma lá, respirando devagar, se embalando como se estivesse em casa. E tem uma coisa que me incomoda muito. Às vezes, quando eu estou dormindo, acordo com a sensação de que alguém está me abraçando. É um abraço apertado, possessivo, como se alguma coisa não quisesse me deixar ir embora. E quando acordo completamente, às vezes encontro marca nova no corpo, como se aquela coisa da rede tivesse vindo até o meu quarto me visitar durante o sono. Minha avó diz que a rede sempre foi assim, que ela lembra da mãe dela contar história parecida quando era criança. Diz que tem coisa que fica grudada nos objetos da família, que passa de geração em geração, e que é melhor deixar quieto. Mas eu fico pensando se não deveria queimar aquela rede, se livrar dela de uma vez. Só que toda vez que penso nisso, acordo de manhã com marca nova no corpo, como se a coisa tivesse ouvido meu pensamento e tivesse vindo me avisar para não mexer com ela. Então deixo a rede lá, balançando sozinha, respirando na madrugada, abraçando quem tem coragem de dormir nela. Eu estava reformando o galinheiro lá no sítio porque a estrutura velha tinha apodrecido com as últimas chuvas que deram. Era trabalho puxado, mas necessário, porque as galinhas precisavam de lugar seguro para dormir e botar ovo. Estava cavando para fazer a base nova quando minha enxada bateu em alguma coisa dura. Pensei que fosse pedra, mas quando tirei a terra, vi que era um alguidar de barro, daqueles grande que o pessoal antigo usava para fazer farinha ou lavar roupa.
Estava enterrado bem fundo, como se alguém tivesse escondido ele ali de propósito. Quando tirei ele do buraco, vi que não estava vazio. Tinha umas coisas dentro que me deixaram curioso e ao mesmo tempo meio assustado. Era um osso de bicho, pequeno, que parecia ser de galinha ou de outro bicho do mesmo tamanho. Mas os ossos estavam arrumados de um jeito estranho, como se alguém tivesse feito um desenho ou um símbolo com eles. E no meio dos ossos tinha uma mecha de cabelo que claramente era de criança. Era cabelo fino, loiro, amarrado com uma fitinha azul que estava meio desbotada, mas ainda dava para ver a cor. Fiquei sem entender o que aquilo fazia ali, enterrado no lugar onde eu ia construir o galinheiro novo. Pensei em várias possibilidades. Talvez fosse algum ritual que o pessoal antigo fazia, talvez fosse brincadeira de criança, ou talvez fosse coisa mais séria mesmo. Mas como eu não entendia daquelas coisas, resolvi enterrar tudo de novo. Botei o alguidar de volta no buraco, com os ossos e o cabelo dentro, e cobri tudo com terra. Pensei que assim as coisas voltariam ao normal e eu poderia continuar a obra em paz. Mas logo na primeira noite, depois que enterrei o alguidar, começaram a acontecer coisas estranhas na minha casa. Primeiro foi só uma sensação diferente, como se tivesse alguém andando em volta da casa de madrugada. Não era barulho de passo nem nada que desse para ouvir direito. Era mais uma presença, sabe? Como quando a gente sente que tem alguém perto, mesmo sem ver nem ouvir a pessoa. Levantei várias vezes durante a noite para olhar pela janela, mas nunca via nada. Só sentia que tinha alguma coisa lá fora, rondando a casa, como se estivesse procurando entrada ou só observando mesmo. No outro dia, quando saí para continuar a obra, notei uma coisa estranha no terreiro. Tinha marca no chão que não estavam lá antes. Não eram pegada de gente nem de bicho conhecido. Eram marca redonda, funda, como se alguém tivesse pressionado alguma coisa circular na terra. E as marcas faziam um caminho que saía do lugar onde eu tinha enterrado o alguidar e dava a volta completa na casa, sempre na mesma distância da parede, como se alguma coisa tivesse caminhado em círculo ao redor da casa a noite toda. As marcas eram estranhas, porque eram fundas demais para ser de pé humano, mas regulares demais para ser de bicho. Parecia que alguma coisa pesada, redonda, tinha pressionado a terra, deixando aquelas marcas perfeitamente circulares. E tinha outro detalhe que me chamou a atenção. As marcas não mostravam direção. Não dava para saber se a coisa tinha andado no sentido horário ou anti-horário, se tinha ido para frente ou para trás. Era como se ela não tivesse direção definida, ou como se não fosse coisa que caminha do jeito normal. Tentei pensar em explicação racional para o que estava vendo. Talvez fosse algum bicho que eu não conhecia. Talvez fosse pegada de algum objeto que o vento tinha arrastado durante a noite. Mas as marcas eram muito regulares, muito organizadas, para ser coisa do acaso. Era óbvio que alguma coisa tinha feito aquelas marcas de propósito, caminhando ao redor da minha casa. Resolvi continuar a obra e não dar importância para o que tinha visto. Peguei a vassoura e varri o terreiro inteiro, apagando todas as marcas. Pensei que assim as coisas voltariam ao normal. Mas no outro dia, quando acordei, as marcas estavam lá de novo. Iguaizinhas de antes, no mesmo lugar, com o mesmo formato. Como se eu não tivesse varrido nada. E tem uma coisa que me deixou ainda mais perturbado. Onde as marcas apareciam, a luz parecia diferente. Não é que tivesse mais escuro ou mais claro. Era como se a luz se negasse a tocar aquela parte do chão. Mesmo quando o sol batia direto, aquelas áreas ficavam como se tivessem uma sombra permanente. Como se alguma coisa invisível tivesse tapando a luz. Era uma sensação estranha de que aqueles lugares não pertenciam mais ao mundo normal. Como se tivessem virado território de alguma coisa que eu não conseguia ver nem entender. Toda vez que eu passava perto daquelas marcas, sentia um frio na barriga, uma sensação de que estava sendo observado por algo que não devia existir. Durante o dia, eu conseguia ignorar, mas de noite a sensação ficava mais forte.
Era como se a coisa que fazia as marcas ficasse mais ativa no escuro, mais presente, mais interessada em me incomodar. Comecei a ter dificuldade para dormir porque sentia que tinha alguma coisa andando em volta da casa toda noite. Não era barulho, não era nada que desse para ouvir. Era presença mesmo, pesada, constante, como se alguma coisa tivesse decidido que minha casa era território dela agora. Resolvi tentar uma coisa diferente. Em vez de varrer as marcas, resolvi jogar água em cima, depois terra, depois até cimento para ver se conseguia fazer elas sumirem de vez. Mas não adiantava nada. No outro dia, as marcas apareciam de novo, sempre iguais, sempre no mesmo lugar, como se nada pudesse apagar elas. Era como se tivessem virado parte permanente do terreiro, marca que tinham vindo para ficar. E a sensação de presença só aumentava. Durante o dia era suportável, mas de noite ficava quase insuportável. Era como se a coisa tivesse ficando mais forte, mais confiante, mais dona do lugar. Às vezes eu acordava de madrugada com a sensação de que tinha alguém parado do lado da minha cama, me olhando. Mas quando acendia a luz, não tinha ninguém. Só aquela sensação de ausência, como se alguma coisa tivesse estado ali e sumido no momento que a luz acendeu. E de manhã, quando saía de casa, sempre encontrava as marcas lá no terreiro, como prova de que a coisa tinha passado a noite toda andando em volta da casa. Comecei a pensar se não devia desenterrar o alguidar de novo. Talvez devolver ele para o lugar onde encontrei, ou talvez quebrar ele, queimar o conteúdo, sei lá. Mas toda vez que pensava nisso, a sensação de presença ficava mais forte, como se a coisa estivesse ouvindo meu pensamento e não gostasse da ideia. Até hoje, as marcas continuam aparecendo no meu terreiro. Toda manhã eu encontro elas lá, frescas, como se tivessem sido feitas durante a noite. E a presença continua também, andando em volta da casa de madrugada, me observando, me lembrando que eu mexi em coisa que não devia ter mexido. Às vezes, eu fico pensando se fiz certo em enterrar o alguidar de novo, se não devia ter levado ele para bem longe dali, ou entregado para alguém que entendesse daquelas coisas. Mas agora já era tarde. A coisa já tinha se instalado no meu terreiro, já tinha marcado território e parece que não tem intenção de ir embora. Aprendi a conviver com as marcas, com a presença, com a sensação de ser observado. Mas de vez em quando, principalmente quando estou sozinho em casa de noite, me pergunto se um dia a coisa vai se cansar de só andar em volta e vai querer entrar dentro de casa também. E essa possibilidade me deixa acordado muitas noites, escutando cada barulhinho, cada rangido, esperando ver se alguma coisa vai tentar forçar a porta ou a janela. Porque sei que se isso acontecer, não vai ter lugar para onde correr. A coisa já conhece minha casa melhor que eu mesmo. Nossa casa tinha telhado de palha, daqueles bem antigo que o pessoal fazia no interior. Era bonito, fresquinho no verão, mas dava trabalho para manter. Sempre tinha que trocar as palhas que apodreciam com a chuva, limpar folha que acumulava, essas coisas. A casa era simples, mas aconchegante, e o telhado de palha dava um charme especial. Era a herança do meu avô, que tinha construído tudo com as próprias mãos. Mas depois de um tempo, começamos a ouvir uns barulhos estranhos lá em cima durante a noite. No começo, pensamos que fosse gato, porque gato gosta de subir no telhado para caçar rato e para fugir de cachorro. Era barulho de coisa andando, se mexendo entre as palhas. Normal, né? Todo mundo que tem casa com telhado de palha já passou por isso. Gato é bicho curioso, gosta de explorar, e telhado é lugar perfeito para eles se esconderem. Mas com o passar das noites, o barulho foi ficando diferente. Não era mais barulho leve de gato andando. Era barulho pesado, como se fosse bicho grande, do tamanho de cachorro ou até maior. E os passos eram lentos, muito lentos, como se a coisa estivesse caminhando com cuidado para não fazer barulho, mas sendo pesada demais para conseguir. Era um caminhar deliberado, pensado,
como se a coisa soubesse que tinha gente embaixo e tivesse tentando não incomodar muito, mas ao mesmo tempo não conseguisse evitar o barulho por causa do peso. Ficamos preocupados porque bicho grande no telhado podia significar problema. Podia ser cachorro do mato, podia ser gato grande, podia até ser onça, sei lá. Na nossa região, às vezes, aparecia bicho selvagem, principalmente na época da seca, quando eles vinham procurar água e comida perto das casas. Resolvemos investigar. Durante o dia, subimos para ver se tinha rastro, pegada, pelo, alguma pista do que estava andando lá em cima. Mas não encontramos nada. As palhas estavam todas no lugar. Não tinha sinal de que algum bicho tinha passado por ali. Nem pegada, nem pelo, nem resto de comida. Nada. Era como se a coisa que fazia barulho de noite sumisse completamente durante o dia. Mas daí, começamos a notar outra coisa. O teto da casa estava começando a afundar. Não muito, mas dava para perceber que algumas partes estavam mais baixas que antes. Era como se alguma coisa muito pesada tivesse ficando lá em cima por tempo suficiente para começar a vergar as madeiras do telhado. E isso não fazia sentido se fosse só gato ou bicho pequeno. Tinha que ser alguma coisa bem pesada mesmo, maior do que qualquer bicho que deveria estar andando no nosso telhado. A gente ficou cada vez mais preocupado, porque se o telhado começasse a ceder de verdade, ia ser prejuízo grande. Telhado de palha não é fácil nem barato de consertar. As noites foram passando e o barulho continuava, sempre igual. Passos pesados, lentos, como se a coisa estivesse caminhando para lá e para cá durante horas. E o teto continuava afundando, cada vez mais. Chegou uma hora que dava para ver claramente que algumas vigas estavam vergadas, que a estrutura estava sofrendo com o peso de alguma coisa que ficava lá em cima toda a noite. Durante o dia, subíamos para verificar de novo, mas nunca encontrávamos nada. Era um mistério que estava começando a afetar o sono da família toda. Ninguém conseguia dormir direito com aquele barulho constante lá em cima. E o pior é que parecia que a coisa sabia que a gente estava acordado, porque às vezes os passos paravam quando a gente se mexia muito na cama ou fazia barulho. Era como se ela estivesse escutando a gente da mesma forma que a gente escutava ela. Uma madrugada, o barulho mudou completamente. Em vez de andar de um lado para o outro, a coisa começou a se mexer numa área específica, bem em cima da sala, onde ficava a lareira. E daí começou um barulho novo, como se ela estivesse cavando ou raspando alguma coisa. Era um som áspero, como se fosse garra ou unha arranhando madeira e palha. E durou horas, cara. A coisa ficou ali, cavando, raspando, fazendo barulho, como se estivesse tentando abrir um buraco no telhado. De manhã, quando fomos ver, encontramos sinais claros de que alguma coisa tinha mexido nas palhas bem em cima da lareira. Tinha um buraco pequeno, como se algum bicho tivesse tentado se enfiar por ali. Mas o buraco era pequeno demais para o tamanho que o barulho sugeria. Não fazia sentido uma coisa tão pesada conseguir passar por um buraco tão pequeno. Decidimos tapar o buraco e reforçar aquela parte do telhado. Mas na noite seguinte, a coisa voltou. E dessa vez, conseguiu entrar. Eu estava dormindo quando acordei com um barulho diferente. Não era mais barulho de cima, do telhado, era barulho de dentro de casa. Levantei devagar e fui ver o que estava acontecendo. A sala estava escura, mas dava para ver que tinha alguma coisa errada. A lareira, que sempre ficava com brasinha acesa para esquentar a casa, estava apagada. Completamente apagada, como se alguém tivesse jogado água em cima. Mas o mais estranho é que estava saindo um cheiro horrível da lareira. Cheiro de pelo queimado misturado com cheiro de osso podre, como se alguma coisa tivesse morrido e começado a apodrecer ali dentro. Era um cheiro tão forte que me deu ânsia de vômito. Tentei acender uma vela para ver melhor, mas não conseguia enxergar direito por causa da fumaça estranha que estava saindo da lareira. O cheiro ficou tão insuportável que tive que sair da sala.
Voltei para o quarto e esperei amanhecer para investigar melhor. Quando o dia clareou, fui olhar a lareira de novo. O cheiro tinha diminuído, mas ainda estava lá. E quando mexi nas cinzas da lareira, encontrei uma coisa que me deixou sem entender nada. No meio da cinza fria tinha dente humano, mas não era um dente normal. Estavam todos quebrados, mastigados, como se alguém tivesse mordido eles até quebrar. E eram muitos dentes, dezenas deles, misturados com a cinza, como se tivessem sido queimados junto com a lenha. Mas como é que dente humano foi parar na minha lareira? E por que estavam quebrados daquele jeito? Não fazia sentido nenhum. Recolhi todos os dentes que consegui encontrar e guardei num pote sem saber direito o que fazer com eles. Eram dentes de adulto e de criança, todos mastigados, todos quebrados. Era uma coleção macabra que não deveria estar na minha casa. Desde aquela noite, o barulho no telhado parou. A coisa, seja lá o que fosse, não voltou mais. Mas eu fico pensando se ela foi embora mesmo ou se apenas mudou de lugar. Talvez agora ela more dentro da lareira ou em algum outro canto da casa que eu ainda não descobri. Os dentes continuam guardados no pote e às vezes eu pego eles para olhar, tentando entender de onde vieram. Alguns parecem ter sido arrancados à força. Outros parecem ter sido mastigados devagar, com paciência. E todos têm uma cor estranha, meio amarelada, como se fossem muito antigos. Reformamos o telhado depois disso. Colocamos telha de barro no lugar da palha. Não queríamos mais ter que lidar com barulho de bicho lá em cima. Mas às vezes, principalmente em noite de ventania, ainda ouço passos lentos no telhado novo. E de vez em quando, acordo de madrugada sentindo cheiro de pelo queimado e osso podre vindo da lareira, mesmo ela estando apagada há horas. É como se aquela coisa tivesse deixado uma marca permanente na casa, um cheiro, uma presença que não vai embora nunca. E quando isso acontece, eu lembro dos dentes mastigados guardados no pote e fico pensando se um dia eu não vou acordar e encontrar mais dente na lareira. Talvez até os meus próprios. Entre meu sítio e o povoado mais próximo, tinha um trecho de estrada de terra que eu sempre passava quando precisava ir na cidade resolver alguma coisa ou comprar mantimento. Era uma estrada meio abandonada, dessas que o governo esqueceu de cuidar, cheia de buraco e com muito mato crescendo dos dois lados. Não passava quase ninguém por ali, só eu mesmo, e às vezes algum vizinho a cavalo ou de bicicleta. Era um caminho bonito, na verdade, rodeado de árvore nativa e com vista para a serra ao longe. Mas era meio isolado também, principalmente no trecho do meio, onde não tinha casa nem nada, só mato fechado. Nos dias de muito calor, quando o sol rachava tudo e o mormaço subia da terra fazendo o ar tremer, eu sempre via uma menina parada ali no meio da estrada. A primeira vez que vi, pensei que fosse filha de algum vizinho que estava esperando o pai ou a mãe voltar do trabalho, ou então brincando sozinha mesmo. Ela usava um vestido azul claro, meio desbotado pelo sol, e ficava sempre na mesma posição. De pé, bem no centro da estrada, com os braços caídos do lado do corpo e os olhos fechados, como se estivesse dormindo em pé mesmo. Parecia ter uns 8, 10 anos, magra, com cabelo castanho meio desgrenhado. No começo, eu sempre parava para perguntar se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria carona. Mas ela nunca respondia. Não abria os olhos, não se mexia, não dava sinal de que estava me ouvindo. Era como se eu fosse invisível para ela. Mas eu sabia que ela sabia que eu estava ali, entende? Era uma sensação estranha, como se ela estivesse percebendo tudo, mas fingindo que não. E tinha uma coisa que me chamava a atenção. Ela só aparecia mesmo nos dias de muito calor, quando o ar ficava tremulando por causa do mormaço e tudo parecia meio irreal, meio distorcido. Nos dias normal, quando o tempo estava mais fresco ou nublado, a estrada ficava vazia. Era como se ela precisasse do calor intenso para aparecer.
como se fosse feita do próprio mormaço. Com o tempo, fui me acostumando com a presença dela. Virou parte da minha rotina. Quando ia para a cidade nos dias quentes, já sabia que ia encontrar a menina parada lá. Às vezes até conversava com ela, mesmo sabendo que não ia ter resposta. Contava como estava indo as coisas no sítio, comentava sobre o tempo, essas conversas boba que a gente faz quando está sozinho. E ela continuava lá, imóvel, de olho fechado, como se fosse uma estátua que alguém tivesse deixado no meio da estrada. Pensei em perguntar para o pessoal do povoado se conheciam a menina, se sabiam de onde ela vinha, mas sei lá, sempre esquecia quando chegava lá. Ou então ficava sem graça de perguntar sobre uma criança que talvez só eu tivesse visto. Porque quanto mais eu pensava, mais estranho ficava o fato de ninguém mais passar por aquela estrada e comentar sobre ela. E uma criança sozinha no meio do nada, sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito, não era coisa normal. Mas como ela nunca me incomodou ou fez nada de mal, eu deixava para lá. Era só uma presença estranha, mas inofensiva no meu caminho. Até que um dia aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu estava com pressa para chegar na cidade, porque tinha que resolver uns papel no cartório antes deles fechar. E resolvi passar direto por ela, sem parar para olhar como sempre fazia. Era um dia de calor terrível, desses que o ar fica pesado e difícil de respirar. Quando cheguei perto dela, fiz como sempre. Ela estava parada, de olho fechado, na mesma posição de sempre. Mas daí, quando eu estava quase passando do lado dela, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Ela sorriu. Foi um sorriso estranho, com os olhos ainda fechados, como se ela tivesse acordado por dentro, mas continuasse dormindo por fora. E daí, ela sussurrou uma coisa que me gelou o sangue todo. Hoje você não volta. A voz era de criança mesmo, fininha, mas tinha alguma coisa errada nela. Era como se tivesse vindo de muito longe, ou de dentro d'água, ou de outro mundo. E tinha uma certeza naquela voz, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Fiquei assustado, mas tentei me convencer que era brincadeira de criança ou coisa da minha cabeça por causa do calor. Toquei o cavalo e continuei andando. Mas o coração estava batendo forte e uma sensação ruim tinha tomado conta de mim. Na cidade, tentei me concentrar nas coisas que tinha para fazer, mas não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. Hoje você não volta. O que será que ela quis dizer com isso? Seria ameaça? Seria aviso? Ou seria só imaginação de criança mesmo? Resolvi não pensar muito nisso e fazer as coisas rapidinho para voltar logo para casa. No final da tarde, quando terminou tudo o que tinha para resolver, montei no cavalo e peguei o caminho de volta. No início da viagem de volta, eu não estava pensando na menina nem nada. Estava cansado, com vontade de chegar em casa, tomar um banho e descansar. O sol já estava baixo, mas ainda fazia calor e o ar continuava tremulando na estrada. Mas quando cheguei naquele trecho onde ela sempre aparecia, meu cavalo começou a agir estranho. Primeiro ele diminuiu o passo, depois empacou completamente. Ficou nervoso, relinchou, balançou a cabeça, como se estivesse vendo algo que eu não via. Tentei acalmar ele, dar umas palmadinhas no pescoço, falar baixinho, mas ele continuava agitado. Olhei em volta para ver se tinha alguma coisa assustando ele. Cobra, onça, qualquer bicho, mas não via nada. A estrada estava vazia, só com o mato dos lados e a terra vermelha tremulando no calor. Tentei forçar o cavalo a andar, mas ele ficou cada vez mais nervoso. Daí que aconteceu uma coisa terrível. Do nada, sem aviso nenhum, o cavalo disparou. Saiu correndo feito doido, como se tivesse visto um capeta. Eu tentei segurar as rédeas, controlar ele, mas não adiantou nada. Ele estava completamente fora de si, correndo a toda velocidade numa estrada cheia de buraco e pedra. Consegui me manter montado por uns 50 metros, mas daí o cavalo tropeçou numa pedra grande e perdeu o equilíbrio. Caí com tudo no chão, bati a cabeça numa pedra e senti um gosto de sangue na boca. A dor foi terrível, uma pancada seca que ecoou dentro da minha cabeça.
A última coisa que lembro é de ver o céu escurecendo rapidinho, como se alguém tivesse tampado o sol, e de sentir meu corpo ficando pesado, pesado, até tudo ficar preto. Acorde 2 dias depois, na casa de um vizinho que me achou caído na estrada. Ele disse que estava passando de manhã cedo, quando viu meu cavalo solto, pastando perto da estrada, e depois me encontrou desacordado uns metros adiante. Disse também que eu estava em coma, que não acordava de jeito nenhum, que ele ficou preocupado e quase me levou para o hospital da cidade. Quando acordei, estava me sentindo estranho, meio zonzo, com dor de cabeça e uma sensação estranha de que alguma coisa tinha mudado em mim. Mas o mais assustador foi quando fui no banheiro me olhar no espelho. Meus olhos estavam lacrimejando sangue. Não era muito, mas era sangue mesmo. Vermelho escuro, grosso, descendo devagar pela bochecha. O vizinho ficou apavorado quando viu aquilo e quis me levar para o médico na mesma hora. Mas eu não deixei, sei lá por quê. Talvez medo de ter que explicar uma história que nem eu mesmo entendia. No outro dia, o sangue parou de sair dos olhos, mas a sensação estranha continuou. Era como se uma parte de mim tivesse ficado lá na estrada, no lugar onde caí. Desde então, eu evito passar por aquela estrada. Quando preciso ir na cidade, dou a volta por outro caminho, mesmo que seja mais longe e mais difícil. Prefiro gastar mais tempo do que arriscar encontrar a menina de novo. E às vezes, quando está muito calor e o ar fica tremulando igual naquele dia, eu sonho com ela. No sonho, ela abre os olhos pela primeira vez. E eles são completamente branco, sem pupila, sem íris, sem nada. Só o branco, como se fosse cego ou como se não fosse olho de gente mesmo. E ela repete sempre a mesma coisa, com aquela voz estranha vinda de longe. Hoje você não volta. No sonho eu tento correr, mas não consigo me mexer. Acordo sempre na mesma hora, suado, com gosto de sangue na boca e aquela sensação de que alguma coisa mudou em mim para sempre naquele dia na estrada. Meu avô sempre contava que ele ajudou a construir a capela ali do nosso povoado quando era jovem. Era uma capela simples, mas bonita, feita de pedra da região mesmo, com um sino pequeno que tocava todo domingo para chamar o pessoal para a missa. Ele tinha orgulho de ter participado da construção, dizia que carregou pedra, ajudou a assentar a base, essas coisas. A capela ficava num lugar alto, de onde dava para ver o povoado inteiro, e o pessoal gostava de ir lá não só para a missa, mas também para conversar, para namorar escondido, para pensar na vida. Era ponto de encontro da comunidade toda. Nas festas religiosas, então, virava festa mesmo, com fogueira, comida, música, dança. Meu avô contava essas histórias com brilho no olho, saudoso dos tempos bons. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a ficar estranhas na capela. Apareceu um padre novo na região, vindo não sei de onde, que dizia que tinha gente possuída por demônio no povoado. Era um padre meio doido, que falava alto demais, gesticulava muito e tinha uns olhos muito claros que assustava as crianças. Ele começou a fazer sermão sobre o mal, sobre tentação, sobre gente que vendia a alma para o diabo. O pessoal ficou meio desconcertado, porque nunca tinha ouvido esse tipo de coisa antes. Os padres antigos era gente tranquila, que falava de amor, de perdão, de coisa boa. Mas esse padre novo só falava de coisa ruim, de pecado, de castigo. E ele ficou obcecado com um homem do povoado que, segundo ele, estava possuído. O homem era meio esquisito mesmo. Vivia sozinho numa casa afastada. Não conversava com ninguém. E às vezes o pessoal ouvia ele fazendo barulho estranho de noite. Barulho de bicho, de uivo, de coisa que não parecia humano. Mas todo mundo conhecia ele desde pequeno. Sabia que era meio diferente, mas não fazia mal a ninguém. Só que o padre não pensava assim. Ele dizia que o homem estava transformado em demônio, que era perigo para a comunidade toda.
Começou a fazer reunião na capela, convencendo o pessoal que alguma coisa tinha que ser feita. Daí um dia, ele resolveu fazer um exorcismo. Chamou vários homens do povoado para ajudar a segurar o coitado e levou ele para a capela à força. Meu avô estava lá, relutante, mas foi porque todo mundo foi. Ele sempre dizia que se arrependeu de ter participado daquilo até o dia que morreu. O exorcismo foi uma coisa terrível. O homem se debatia, gritava, uivava mesmo, como se fosse bicho. Mas não parecia possessão, não. Parecia desespero, medo, dor. O padre gritava em latim, jogava água benta, fazia cruz no ar, e o homem ficava cada vez mais agoniado. De repente, numa hora que todo mundo estava distraído com o ritual, o homem conseguiu se soltar. Saiu correndo da capela em 4 patas, mesmo, como se fosse cachorro ou lobo. Correu para o mato e sumiu. Todo mundo ficou em choque, sem saber o que fazer. E o padre, que até então parecia seguro do que estava fazendo, ficou pálido, como se tivesse visto algo que não esperava. Ele saiu da capela atrás do homem e também sumiu. Ninguém nunca mais viu nenhum nem outro. Procuraram pelos matos, pelos buracos, pelos cantos mais escondidos da região. Mas nada. Era como se os dois tivessem evaporado. Depois daquele dia, o pessoal começou a evitar a capela. Diziam que ela tinha ficado amaldiçoada, que o que tinha acontecido lá não era coisa de Deus. As missas pararam porque não tinha mais padre, e o lugar foi ficando abandonado. Mato cresceu em volta, o telhado começou a cair, e só restou as paredes de pedra mesmo. Meu avô sempre dizia que a gente devia respeitar aquele lugar, mas nunca explicava direito o porquê. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas não ligava muito. Achava que era superstição de gente velha, coisa do passado. Era jovem, meio rebelde, e não acreditava em assombração nem nada disso. Uma madrugada eu estava voltando de uma festa no povoado vizinho. Tinha bebido umas e outras, estava meio alto, e resolvi passar pela capela. Não sei porquê, sei lá, talvez curiosidade, talvez a bebida mesmo. Queria ver como estava o lugar abandonado, relembrar das histórias do meu avô. Era lua cheia, então dava para ver bem, mesmo sendo de madrugada. Quando cheguei perto da capela, logo vi que tinha alguém lá. Uma figura estava ajoelhada na frente da porta, de costas para mim. No começo pensei que fosse alguém rezando, né? Talvez alguma pessoa mais religiosa que ainda ia lá de vez em quando. Mas quando cheguei mais perto, vi que a pessoa estava fazendo uma coisa estranha. Ela estava arranhando as pedras da parede com as unhas, fazendo um barulho horrível, como se fosse garra de bicho grande raspando na pedra. O som ecoava na noite silenciosa e me arrepiou todo. Era um arranhar constante, ritmado, como se a pessoa estivesse tentando cavar um buraco na parede ou escrever alguma coisa. A figura estava encurvada, concentrada no que fazia, e eu não conseguia ver o rosto. Mas dava para ver que as unhas eram longas demais. Não era unha de gente normal. E ela arranhava com força, arrancando faísca da pedra. Fiquei parado ali, meio escondido atrás de uma árvore, sem saber se aproximava ou se ia embora. A bebida tinha passado de uma vez com o susto, e agora eu estava bem acordado, bem consciente do que estava vendo. E o que eu estava vendo não era normal. Daí que a figura parou de arranhar e ficou quieta por um momento. Depois, bem devagar, virou a cabeça na minha direção. E quando eu vi o rosto, quase desmaiei de susto. Era meu tio, que tinha morrido há 5 anos num acidente de cavalo. Era o rosto dele mesmo, igualzinho como eu lembrava, só que com os olhos meio diferente, amarelado como olho de bicho. Ele me olhou e sorriu, mas era um sorriso estranho, com os dentes muito branco e pontudo, como se tivesse virado presa. Falou meu nome, com a voz dele mesmo, mas distorcida, como se tivesse vindo de longe ou de debaixo d'água. Daí que ele se virou de volta para a parede e continuou arranhando, como se eu não tivesse importância nenhuma. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, vendo meu tio morto arranhando a parede da capela abandonada.
Era uma cena impossível, que desafiava tudo que eu acreditava sobre vida e morte. De repente, ele parou de arranhar de novo e se levantou. Só que quando ele se levantou, não ficou em pé como gente normal. Ele se apoiou nas mãos e ficou de quatro, como se fosse bicho mesmo. E daí começou a correr assim, em quatro patas, feito cachorro ou lobo. A velocidade dele era incrível, muito mais rápida que qualquer pessoa correndo normal. Ele correu na direção da mata e sumiu entre as árvores, fazendo barulho de galho quebrando e folha sendo pisoteada. Eu ouvi ele correndo por um tempo, cada vez mais longe, até que o som sumiu completamente. Fiquei ali parado por muito tempo, tremendo, tentando entender o que tinha visto. Será que era alucinação da bebida? Será que era sonho? Mas eu estava bem acordado, bem consciente, e tinha visto tudo clarinho na luz da lua. Depois de um tempo, consegui me mexer e corri para casa o mais rápido que consegui. No outro dia, voltei lá para ver se tinha marca na parede da capela. E tinha mesmo. Tinha risco fundo nas pedras, como se alguém tivesse arranhado com garra de verdade. Não era coisa da minha imaginação. Alguma coisa tinha estado lá naquela noite, arranhando a parede. Desde aquele dia, eu evito passar perto da capela. E uma coisa estranha começou a acontecer comigo. Quando alguém reza perto de mim, fico nervoso. Não consigo explicar, mas é como se a oração me incomodasse fisicamente. Sinto um aperto no peito, uma agonia, uma vontade de sair de perto. E tem mais uma coisa que me assusta. Às vezes, quando estou andando sozinho pela mata, principalmente de noite, ouço alguém chamando meu nome. É uma voz que parece com a do meu tio, mas distorcida, como se tivesse vindo de muito longe ou de outro mundo. A voz me chama pelo nome 3 vezes seguida e depois para. Quando ouço isso, fico gelado de medo. Finjo que não escuto e saio de perto rapidinho, sem olhar para trás. Mas a sensação de ser seguido fica comigo por um tempo, como se alguma coisa tivesse vindo atrás de mim entre as árvores. Sei lá o que aconteceu naquela noite na capela, mas desde então as coisas mudaram para mim. Tenho medo de lugar religioso, de ficar sozinho na mata de madrugada, de ouvir meu nome sendo chamado no escuro. É como se aquele encontro com meu tio morto tivesse mudado alguma coisa em mim, como se eu tivesse visto algo que não era para ter visto. E às vezes me pergunto se ele ainda está por aí, correndo de quatro pela mata, arranhando parede de capela, chamando meu nome na escuridão. A barragem ali da nossa região secou faz um tempo já, por causa da seca mesmo que durou anos. O açude era grande, fornecia água para muita gente, mas quando a chuva parou de cair e o sol começou a rachar a terra, ele foi secando aos poucos até ficar só um buraco grande cheio de terra rachada e algumas pedras no meio. Era triste de ver, porque aquele açude era vida para todo mundo. O pessoal pescava lá, levava o gado para beber água, as crianças tomavam banho nos dias quentes. Depois que secou, todo mundo parou de ir lá. Não tinha mais razão, né? Só ficou aquela cratera vazia, lembrando os tempos bons. Mas eu gostava de pescar desde moleque, então às vezes ainda ia lá ver se tinha sobrado alguma poça d'água escondida entre as pedras, ou se por acaso tinha brotado alguma nascente nova. Era mais nostalgia mesmo, porque eu sabia que não ia encontrar nada, mas me fazia bem caminhar até lá, relembrar dos tempos que o açude estava cheio, pensar na vida. Uma tarde eu estava voltando de lá, quando resolvi passar de novo para ver se tinha mudado alguma coisa. Era final de tarde, aquela hora que o sol está baixo e a luz fica meio dourada. Quando cheguei perto do açude, ouvi um barulho estranho que me fez parar para escutar melhor. Era como se ainda tivesse água batendo nas pedras da margem, sabe? Aquele barulho suave de onda pequena que a água faz quando o vento bate. Mas isso não fazia sentido porque o açude estava seco há mais de um ano.
Pensei que fosse vento balançando folha seca ou algum bicho se mexendo entre as pedras, mas o barulho continuava sempre igual, ritmado, como se fosse água mesmo. Fiquei intrigado e resolvi descer até a borda do açude para ver de onde vinha o som. Quando cheguei lá embaixo, o barulho ficou mais claro. Era mesmo som de água batendo, mas não tinha água nenhuma. Só terra rachada, pedra seca e alguns restos de planta morta. Era uma sensação muito estranha, como se meus ouvidos tivessem enganando minha vista, ou como se tivesse água invisível ali. Fiquei uns minutos parado, tentando entender o que estava acontecendo. O barulho vinha de todo lado, como se o açude inteiro tivesse cheio de água fantasma. Resolvi voltar no outro dia de manhã, quando tivesse mais luz, para investigar melhor. Levei minha rede de pescar, mais por costume mesmo, porque sabia que não ia pescar nada. Era só uma mania, sei lá, uma esperança boba de que talvez tivesse alguma surpresa me esperando lá. Quando cheguei lá no outro dia, o sol estava forte e dava para ver tudo bem claro. O açude estava seco mesmo, não tinha mudado nada. Mas daí que eu comecei a notar umas coisas estranhas. No barro seco e rachado, tinha marca de pegada. Pegada pequena, de criança ou de pessoa muito baixinha. Mas não era pegada normal de pé, não. Era pegada de uma perna só, como se alguém tivesse ficado pulando por ali, feito saci. E as pegadas iam serpenteando pelo açude todo, de um lado para o outro, fazendo desenho estranho na terra. Parecia que a pessoa tinha brincado ali, dançado, pulado para todo lado. Algumas pegadas eram mais fundas, outras mais rasas, como se quem tivesse feito elas às vezes pulasse mais forte, às vezes mais devagar. Segui as pegadas por curiosidade, querendo ver onde elas levavam. Elas iam zigue-zagueando pelo açude, passando por cima das pedras, contornando os buracos mais fundos, sempre em linha torta, como se quem tivesse feito elas conhecesse muito bem aquele lugar. As pegadas me levaram até o centro do açude, onde ficava a parte mais funda quando tinha água. E ali, bem no meio, estava uma coisa que me deixou curioso. Um cachimbo plantado no barro. Não estava jogado não, estava plantado mesmo, enfiado na terra como se fosse uma cruz pequena. O cachimbo era de barro, bem simples, do tipo que o pessoal mais antigo usava para fumar corda ou fumo de rolo. Estava meio quebrado numa ponta, mas dava para ver que era cachimbo mesmo. Tinha até um pouquinho de cinza dentro, como se alguém tivesse fumado ali há pouco tempo. Achei aquilo engraçado. Pensei que talvez fosse brincadeira de algum moleque da região ou algum pescador nostálgico que tinha vindo ali igual eu. Resolvi levar o cachimbo para casa. Sei lá, achei interessante. Era pequeno, cabia na palma da mão e tinha um cheiro doce, como se quem fumasse nele usasse erva boa, dessas que o pessoal planta no quintal para chá. Em casa, deixei ele em cima da mesa da cozinha e não pensei mais no assunto. Era só um cachimbo velho, não tinha nada demais. Mas à noite, quando fui dormir, começou uma coisa que me deixou preocupado. Comecei a ouvir um vento dentro dos meus ouvidos. Não era vento de fora da casa não, porque a noite estava calma, sem um sopro de ar. Era como se tivesse vento soprando dentro da minha cabeça, um assovio baixinho, constante, que não parava nunca. No começo, pensei que fosse problema no ouvido mesmo, sei lá, cera acumulada ou pressão por causa do tempo seco. Mas o assovio continuou no dia seguinte, e no outro e no outro. Era um som que parecia que vinha de dentro da cabeça, mas também de muito longe, como se alguém estivesse assoviando do outro lado do mundo e o som chegasse até mim por debaixo da terra. E não era assovio qualquer não. Era uma melodia simples, repetitiva, como se fosse música de criança brincando. Às vezes ficava mais alto, às vezes mais baixo, mas nunca parava completamente. Começou a me incomodar porque eu não conseguia me concentrar direito em nada. Era como ter uma música grudada na cabeça, só que vinda de fora. E tem mais uma coisa estranha que começou a acontecer no mesmo período. Toda vez que eu pisava no chão, principalmente quando estava andando,
A terra afundava um pouquinho embaixo do meu pé. Não era muito, mas dava para perceber. Era como se a terra tivesse mole só onde eu pisava, como se tivesse algo embaixo puxando meu pé para baixo. E o mais estranho é que isso só acontecia quando eu estava caminhando na direção do açude. Quando ia para outro lado, o chão ficava normal, firme. Era como se alguma coisa tivesse me puxando de volta para lá, me chamando para o açude seco. O vento no ouvido também ficava mais forte quando eu me aproximava daquele lugar. Quanto mais perto eu chegava, mais alto ficava o assovio, mais funda ficava a terra embaixo dos meus pés. Uma vez tentei devolver o cachimbo, achando que podia ser por causa dele. Fui lá e plantei ele no mesmo lugar onde tinha achado, bem no centro do açude. Mas no outro dia, quando acordei, ele estava de volta na minha mesa da cozinha. Não sei como, não sei quem trouxe. A casa estava trancada, não tinha sinal de arrombamento, nada. O cachimbo simplesmente apareceu lá, como se tivesse voltado sozinho. Tentei mais algumas vezes devolver ele, mas sempre acontecia a mesma coisa. No outro dia, ele estava de volta em casa. Era como se ele tivesse escolhido ficar comigo, ou como se eu tivesse sido escolhido para ficar com ele. Daí, resolvi parar de tentar e deixar as coisas como estavam. O cachimbo ficou na minha mesa e o assovio continuou no meu ouvido. Com o tempo, meio que me acostumei. Virou parte da minha vida, como se fosse um companheiro invisível que estava sempre ali. Mas tem uma coisa que ainda me incomoda muito. Às vezes, principalmente de madrugada, acordo achando que tem alguém chamando meu nome lá do açude. É uma voz fina, como de criança, que vem de muito longe, mas que eu escuto clarinho. Ela chama meu nome 3 vezes, sempre 3, e depois para. Quando ouço isso, levanto da cama e vou até a janela olhar na direção do açude. Mas só vejo a terra seca, as pedras, e às vezes uma neblina baixa que se forma ali quando a noite está úmida. Nunca vejo ninguém, mas tenho certeza que tem alguém me chamando. E o pior é que toda vez que isso acontece, sinto uma vontade danada de ir até lá, de caminhar no escuro até o açude seco. É uma vontade que vem de dentro, como se algo tivesse me puxando. Mas até hoje consegui resistir, não sei porquê. Talvez medo, talvez bom senso. Mas a vontade está sempre ali, principalmente quando escuto meu nome sendo chamado na madrugada. O cachimbo continua na minha mesa, o assovio continua no meu ouvido e eu continuo afundando na terra quando caminho na direção do açude. Sei lá o que aconteceu quando peguei aquele cachimbo, mas desde então minha vida mudou. É como se eu tivesse feito um acordo que não lembro de ter feito, ou como se tivesse mexido em coisa que era melhor deixar quieta. Eu trabalhava numa vendinha ali no interior, daquelas que tem de tudo um pouco. Era ponto de encontro da região toda, onde o pessoal vinha comprar mantimento, remédio, cachaça, fumo, essas coisas básicas que todo mundo precisa. O dono era gente boa. Me deixava morar nos fundos da venda mesmo, num quartinho simples, mas que servia. Era bom porque eu ficava ali vendendo e cuidando do lugar. E ele não precisava se preocupar com ladrão ou coisa assim. A venda ficava numa estrada de terra que ligava vários povoados pequenos, então sempre tinha movimento. De manhã cedo, passava o pessoal que ia trabalhar na roça, de tarde os que voltavam. E de noite, às vezes, aparecia alguém querendo comprar alguma coisa urgente ou só para conversar mesmo. Eu conhecia todo mundo da região, sabia a história de cada família, quem estava passando aperto, quem estava bem de vida. Era uma vida tranquila, sem muita novidade. Até que começou a aparecer um cara estranho que mudou tudo para mim. Toda sexta-feira, sempre no mesmo horário, quando o sol estava se pondo e o céu ficava meio vermelho, ele aparecia. Alto, magro, todo coberto com couro de boi curtido. Não era roupa normal, não. Parecia que ele tinha pegado vários pedaços de couro e costurado tudo junto para se cobrir da cabeça aos pés. O couro estava meio gasto,
com a cor meio escura, como se fosse muito velho, e o cheiro que vinha dele era forte, de couro curtido misturado com algo que eu não conseguia identificar. Não era cheiro ruim, mas era diferente, marcante. Dava para sentir de longe quando ele estava chegando. Ele entrava na venda sempre do mesmo jeito. Devagar, sem olhar para lado nenhum, ia direto na prateleira onde ficava a pinga, pegava sempre 1 litro da mesma marca, vinha até o balcão, deixava o dinheiro certinho e saía. Nunca falou uma palavra comigo. Nem oi, nem obrigado, nem tchau. Nada. Era como se eu não existisse ali. E o mais estranho de tudo é que ele nunca piscava. Eu reparava porque achava esquisito, ficava observando escondido e juro que nunca vi ele piscar nenhuma vez. Os olhos dele eram meio esbranquiçados, como se tivesse uma película por cima, sabe? E ele me olhava direto, sem desviar, como se estivesse vendo através de mim. Me dava um frio na barriga toda vez. As outras pessoas da região nunca viram esse cara. Quando eu perguntava se alguém conhecia um homem alto de couro, todo mundo dizia que não. Era como se ele só aparecesse para mim mesmo. Com o tempo, aquelas visitas de sexta-feira começaram a me incomodar demais. Eu ficava nervoso o dia todo, sabendo que ele ia aparecer. Tentava inventar desculpa para fechar a venda mais cedo ou para não estar lá na hora que ele chegava, mas sempre acabava ficando. Era como se alguma coisa me obrigasse a estar ali, esperando ele. E ele sempre aparecia certinho, como se soubesse que eu estava lá. Uma sexta-feira, eu não aguentei mais de curiosidade e resolvi seguir o cara. Era coisa que eu pensava em fazer há tempo, mas nunca tinha tido coragem. Naquele dia, quando ele saiu da venda com o litro de pinga, esperei uns minutos e fui atrás dele. Saí pela porta dos fundos para ele não me ver e fui seguindo de longe, me escondendo atrás das árvores, das cercas, das pedras que tinha pelo caminho. Ele andava devagar, com passo firme, sem olhar para trás nenhuma vez. Parecia que sabia exatamente onde ia. Fomos andando por uns 20 minutos até chegar num lugar meio afastado, onde tinha muito mato fechado e algumas árvores secas. Era um lugar que eu conhecia, mas nunca ia lá porque era meio isolado, meio assombrado, como o pessoal dizia. Ele parou debaixo de uma jurema grande, bem no meio de uma clareira pequena. Ficou lá parado por um tempo, segurando o litro de pinga, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu estava escondido atrás de uma pedra grande, observando, com o coração batendo forte de nervoso. O silêncio era total, nem passarinho cantava naquele lugar. Só o vento balançando as folhas secas das árvores. De repente, ele começou a tirar o couro. Primeiro destampou a pinga e bebeu um gole. Depois começou a desamarrar as tiras que prendiam o couro no corpo. Tirou primeiro a parte da cabeça como se fosse um capuz. Depois foi tirando dos braços, do peito, das costas, das pernas. E cara, quando ele tirou tudo, não tinha ninguém ali. O couro ficou no chão, estendido, como se fosse uma roupa vazia mesmo. Mas o mais assustador é que o couro estava molhado. Molhado de sangue fresco, vermelho escuro que pingava na terra seca. Era muito sangue, mais do que cabia dentro de uma pessoa. E tinha um cheiro forte de ferro. Como quando a gente corta o dedo e suga o sangue. Fiquei em choque, sem conseguir me mexer, olhando aquela cena impossível de explicar. Fiquei ali escondido até escurecer, mas o couro continuava lá, sozinho, pingando sangue. A pinga que ele tinha levado sumiu também, como se tivesse evaporado junto com ele. Quando já estava quase noite, resolvi ir embora. Voltei para a venda com a cabeça confusa, sem entender nada do que tinha visto. Como é que uma pessoa some assim do nada e deixa só a roupa para trás? E de onde vinha tanto sangue? Será que o homem de couro não era gente mesmo? Será que era algum tipo de bicho, ou alma penada, ou coisa pior? Não consegui dormir direito naquela noite. Toda hora acordava achando que ouvia barulho, como se alguém estivesse andando em volta da venda. No outro dia, voltei naquele lugar para ver se tinha algum rastro, alguma pista do que tinha acontecido. Mas não tinha nada.
Nem mancha de sangue, nem resto de couro, nem a garrafa de pinga. Era como se nada tivesse acontecido ali. Só a terra um pouco mais escura embaixo da Jurema, como se tivesse sido regada com algo. Desde aquele dia, o homem de couro nunca mais apareceu na venda. As sexta-feiras passam normal agora, mas eu sempre fico esperando ele chegar, principalmente quando o sol está se pondo. E começou uma coisa estranha comigo também. Toda vez que eu durmo, tenho o mesmo sonho. Eu tô na venda, fazendo as coisas normal do dia a dia, organizando as prateleiras, atendendo cliente, essas coisas. Mas de repente sinto que alguém está me olhando. É uma sensação forte, como se tivesse alguém bem perto de mim. Daí eu levanto a cabeça e vejo 2 olhos secos, sem piscar, me encarando. São os olhos do homem de couro, só que agora eles estão flutuando no ar, sem corpo, sem nada. E eles ficam cada vez mais perto, como se estivessem entrando dentro da minha cabeça. No sonho, eu tento correr, mas não consigo me mexer. Fico paralisado, só olhando aqueles olhos que me olham de volta. E eles nunca piscam, nunca desviam. É um olhar que parece que atravessa a alma da gente, sabe? Daí eu acordo de uma vez, suado, com o coração disparado e um gosto horrível na boca. É gosto de sal misturado com ferrugem, como se eu tivesse lambido ferro velho molhado com água do mar. E esse gosto demora para sair, cara. Às vezes fica o dia todo na minha boca, mesmo eu escovando dente, fazendo bochecho, comendo outras coisas. Nada tira esse gosto. É como se ele grudasse por dentro. O pior é que o sonho fica cada vez mais real. Às vezes acordo sem saber se estou acordado mesmo ou se ainda estou sonhando. E tem vezes que sinto aqueles olhos me olhando mesmo quando estou acordado, principalmente quando estou sozinho na venda de noite. É uma sensação terrível de ser observado por algo que não é deste mundo. Já tentei conversar com outras pessoas sobre isso, mas como é que eu vou explicar uma história dessas? Quem ia acreditar? Então, fico guardando para mim mesmo, carregando esse peso sozinho. E quando escurece, eu fecho a venda rapidinho e vou me trancar no quarto. Evito ficar sozinho na parte da frente, onde o homem de couro comprava a pinga. Tem coisa que a gente não consegue entender mesmo, né? Mas sei que aquilo que eu vi não era normal, não era deste mundo. E até hoje, quando passo perto daquela Jurema onde ele sumiu, sinto cheiro de couro velho misturado com sangue no ar. É um cheiro que gruda na roupa, na pele, na memória. Um cheiro que me lembra que tem coisa por aí que é melhor a gente não mexer.